Informativo 872 do Supremo Tribunal Federal. A decisão mais importante que você vai encontrar no pequeno informativo, pequeno em quantidade, foram poucas as decisões que foram informadas no Supremo Tribunal Federal no 872. Então, a decisão mais importante que você vai encontrar nesse informativo diz respeito à análise que o Supremo fez acerca do papel da Assembleia Legislativa no julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade do governador de Estado. Vamos analisar o que a Constituição diz em relação ao modelo federal e vamos analisar o que o Supremo entendeu no modelo estadual. O artigo 51 da Constituição Federal, que estabelece o modelo federal de participação da Câmara dos Deputados no julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade do Presidente da República, diz o seguinte: compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, autoriza o processamento de crimes comuns e de responsabilidade em face de presidente da República, vice-presidente da República e ministros de Estado. No caso do presidente da República, nós temos o quê? Se o crime comum for aprovado pela Câmara dos Deputados por 2/3, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o crime for de responsabilidade, o julgamento se dá pelo Senado Federal. E existe também o afastamento automático do presidente da República por 180 dias, situação que vivenciamos agora há pouco com o julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Muito bem. Pegando esse modelo federal e trazendo para o modelo estadual, se ele fosse de reprodução obrigatória, o que é que nós teríamos? A Assembleia Legislativa aprova por 2/3 o processo contra o governador. Se esse processo for de crime comum, STJ, após a aprovação da Assembleia. Se esse processo for de crime de responsabilidade, a própria Assembleia julgaria o crime de responsabilidade, haja vista que o Poder Legislativo Estadual não é bicameral como é o federal. Lá no federal, nós temos Câmara dos Deputados aprovando por 2/3 e o julgamento sendo feito pelo Senado, enquanto que no modelo estadual, como nós não temos a bicameralidade, temos a unicameralidade, neste caso nós teríamos a própria Assembleia julgando o crime de responsabilidade depois de aprovado o processamento deste crime por 2/3 dos seus membros. E nós teríamos o afastamento automático do governador por 180 dias. Trazendo o modelo federal para a situação estadual, para a realidade estadual, nós teríamos essa configuração. Mas isso não é correto, preste bastante atenção. Embora possa parecer até coerente, não é correto. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nenhum desses itens que eu apresentei agora está correto. Imagine, por exemplo, que na Constituição de determinado Estado exista norma autorizando o processo contra o governador do Estado por crime comum, mas, neste caso, fixando essa autorização à prévia licença da Assembleia Legislativa. Essa norma é constitucional? Não. O Supremo entende que o modelo federal não se replica nos estados. O Supremo disse claramente que a Constituição estadual não pode condicionar a instauração de processo judicial por crime comum contra governador à licença prévia da Assembleia Legislativa. A República, que inclui a ideia de responsabilidade dos governantes, é princípio constitucional de observância obrigatória, de modo que a exceção prevista no artigo 51, inciso 1 da norma constitucional é norma de reprodução proibida pelos Estados-membros. Ou seja, o Supremo entendeu que o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal é situação excepcional e não pode ser replicada nas constituições estaduais. O que isso quer dizer? Que não se pode, na Constituição Estadual, estabelecer a prévia autorização legislativa da Assembleia Legislativa aos crimes comuns do governador do Estado. Ou seja, o modelo federal não se replica nos estados. As normas que o Supremo analisou de algumas constituições estaduais que fixavam a antecedente autorização da Assembleia Legislativa para o processamento dos crimes comuns do governador do Estado foram declaradas pelo Supremo no informativo 872 inconstitucionais.
Então, a norma autorizando o processo contra o governador, a prévia deliberação da Assembleia Legislativa nos crimes comuns, é norma inconstitucional. Anota aí, porque isso estará nas próximas provas de concurso público que você for fazer. E se existir na Constituição Estadual uma norma delimitando que o julgamento do governador do Estado por crimes de responsabilidade acontece na própria Assembleia Legislativa, para pegar o modelo federal. Lá no modelo federal, nós sabemos, a Câmara dos Deputados aprova o processamento do crime de responsabilidade, mas o julgamento acontece pelo Senado Federal. Como nos estados nós temos a unicameralidade, o que é que nós teríamos? A própria Assembleia Legislativa, Poder Legislativo, julgando o crime de responsabilidade, no caso do governador do Estado, ainda que seja presidida a Assembleia pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para guardar correlação com o modelo federal. Essa norma estadual seria constitucional? A resposta é não. O Supremo entende que a competência legislativa privativa para definir crimes de responsabilidade e para estabelecer as normas de processo e julgamento desses crimes de responsabilidade, essa competência é da União Federal. Isso está na súmula vinculante 46. E por isso, neste caso, a norma constitucional que prevê crimes de responsabilidade, prevê normas de processamento e julgamento, é inconstitucional. Veja o que o Supremo disse. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial. Essa lei nacional especial existe, é a Lei 1079/50, que estabelece a forma de julgamento dos governadores do Estado, inclusive por crimes de responsabilidade. Então, nesse caso, nós temos que a norma estadual que prevê competência da Assembleia Legislativa para julgar crimes de responsabilidade de governador do Estado, aproveitando o modelo federal e aplicando a esfera estadual, é também inconstitucional. E, por último, se nós tivéssemos uma norma em Constituição Estadual estabelecendo o automático afastamento do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, essa norma seria constitucional? De novo, o Supremo diz que a norma é inconstitucional. O Supremo entende que compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, decidir quais medidas cautelares penais se aplica ao governador no caso concreto, incluindo a possibilidade de afastamento do cargo. No julgamento, o Supremo fixou a seguinte tese: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra governador por crime comum a prévia autorização da Casa Legislativa, já vimos isso, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo. Então, para o Supremo, norma estadual que prevê prévia autorização da Assembleia Legislativa para processamento de crime comum de governador de Estado é inconstitucional. Para o Supremo, norma de Constituição Estadual que prevê julgamento do crime de responsabilidade do governador do Estado pela própria Assembleia Legislativa é inconstitucional. E para o Supremo, norma de Constituição Estadual que prevê afastamento automático de governador quando há o recebimento da denúncia ou queixa-crime nos crimes comuns pelo STJ, também é inconstitucional, porque compete ao STJ decidir as medidas cautelares penais no caso e compete a ele decidir se há ou não afastamento do cargo. Então, muita atenção, porque essas três situações o Supremo traz no informativo 872 e certamente esses questionamentos estarão nas próximas provas de concurso, inclusive da Advocacia Pública Estadual, Federal ou Municipal.